Tao e Té. Siga o Tao e viva em harmonia. Cultive o caráter e desenvolva seu mais elevado potencial. Té e Tao são o caminho da vida. Se abandonar qualquer um dos dois, o Tao o abandonará. A vida é dinâmica. Como um rio, ela flui constantemente, suas correntes formando novos modelos a partir dos elementos em interação. Seguir o Tao é fluir como um rio, reconhecer nosso papel no universo em contínua evolução. Com nossas correntezas pessoais, nossas ações e atitudes contribuímos para o processo mais amplo. Esta é talvez a lição mais essencial do Tao, a de que temos o poder de mudar as coisas em nossas vidas e em nosso mundo. Existe um antigo ditado metafísico: o exterior corresponde ao interior. Renovamos nossas vidas externas com a transformação interior, com o desenvolvimento de um Té ou um caráter mais aperfeiçoado. Em chinês, Té significa poder pessoal, capacidade de ver claramente, de agir decisivamente, de estar no lugar certo, na hora certa. Os antigos chineses chamavam as sementes de Té, porque elas têm o poder de brotar e gerar vida nova. O que é uma pessoa Tao? Quando liberamos nossas potencialidades e fluímos com a natureza, tornamos-nos pessoas do Tao. Centralizadas, criadoras e dinâmicas, as pessoas do Tao são os homens e mulheres autorrealizadores estudados pelo psicólogo Abraham Maslow. Como monges e místicos, escutam a voz interior e seguem o chamado de suas almas, demonstrando que elevações o espírito pode alcançar. As pessoas do Tao são flexíveis, espontâneas e otimistas, têm um ativo senso de humor, um profundo amor pela vida. Sustentadas por sua fé em algo mais amplo do que elas mesmas, vão longe no trabalho criador e em serviços humanitários. Tornamo-nos homens e mulheres do Tao quando ousamos viver autenticamente e preencher nosso potencial maior. Como fazemos isso? Com o desenvolvimento do Té. Agora vamos ao que significa Té. Té significa visão clara. As pessoas Tao enxergam a si mesmas e ao mundo com clareza e sem ilusões. Té quer dizer buscar a verdade em todas as experiências, reconhecendo os modelos da natureza e os nossos próprios. A busca da verdade nos libera da pretensão. Aqueles que sabem que não sabem ganham sabedoria, aqueles que fingem saber continuam ignorantes. Aqueles que reconhecem sua fraqueza tornam-se fortes, aqueles que ostentam seu poder irão perdê-lo. Sabedoria e poder, acima de tudo, são guiados pela verdade, porque a verdade é o caminho do Tao. Muitas pessoas acham sinal de fraqueza admitir que não sabem alguma coisa. O Tao diz que é sinal de força, uma oportunidade para aprender. Quando Ao estudava na Rutgers, os outros universitários estavam sempre perguntando se ele tinha lido este ou aquele livro erudito. Na hora do almoço, durante o café, começavam as perguntas constrangedoras. Já viu o novo livro de Stanley Fish? O que você acha da teoria dos gêneros de Norman Frey? Já viu o novo livro sobre desconstrução? Com o rosto vermelho de vergonha, Al ficava ali sentado, num silêncio constrangido, olhando fixamente sua xícara de café. Não apenas não ler os livros, mas também os autores eram completamente desconhecidos para ele. Criado como garoto de fazenda em Iowa, Al era o único da família que tinha entrado para a universidade, tirara notas decentes, sim, e frequentara a escola estadual de Iowa, onde conseguira uma bolsa para estudar na Rutgers. Mas com seus jeans desbotados, camisas quadriculadas e conhecimento limitado, ele ainda tinha um cheirinho de fazenda. Seus colegas pareciam muito mais sofisticados. Usavam paletó de tweed, liam o Times Literary Supplement e discutiam os críticos como se fossem seus amigos íntimos. Numa outra vez em que lhe fizeram essas perguntas, Al saiu caminhando sozinho, a refletir sobre o problema. Não estudara a filosofia oriental, mas sua proximidade com a natureza dera-lhe a honestidade fundamental do Té. Té significa preferir a verdade ao próprio ego. Al percebeu que as perguntas eram um teste de verdade. Poderia mentir para proteger seu ego ou aceitar cada pergunta como uma oportunidade para aprender. Al escolheu a verdade. Já sem constrangimento, respondia: "Não, eu não li esse livro. Será que você poderia me explicar mais alguma coisa a respeito dele?" E então decidia se iria estudá-lo por conta própria. Quando se formou, Al começou a ensinar inglês na universidade. Suas melhores qualidades continuam sendo sua honestidade, seu entusiasmo e sua capacidade de aprender. Seu exemplo encoraja outros e, com isso, ele se transformou num professor destacado.
Exercício pessoal. Da próxima vez em que se deparar com uma área de ignorância em sua vida, pense no que acontecerá se admitir que não sabe e pedir mais informações. Mas também a honestidade não apenas nos dá a oportunidade de aprender, mas também afasta a tensão do egoísmo defensivo, impede o conflito interior e nos traz a paz de espírito. Lembre-se, aqueles que sabem que não sabem ganham sabedoria. Os homens e mulheres do tal buscam a verdade, acima de qualquer outra coisa. Não tem tempo para fingimento. Té significa autoaceitação. As pessoas tal aceitam-se como são, não desperdiçam sua energia com autocríticas. Na natureza, tudo é valioso, tudo tem seu lugar. Apenas os seres humanos sofrem de baixa estima. Uma rosa, uma margarida, uma andorinha, um esquilo, tudo manifesta suas potencialidades de maneira diferente, porém bela. Cada forma tem sua própria expressão, cada flor, seu perfume, cada pássaro, sua canção. Marta trabalha até exaustão porque não aprendeu a se aceitar. Morena atraente, ela começou recentemente sua carreira de socióloga, tendo feito doutorado depois que os filhos cresceram. Implacavelmente autocrítica, Marta passa o dia inteiro encontrando-se com clientes, alunos e colegas, enquanto consome garrafões de refrigerante para manter-se alerta. Depois trabalha até tarde da noite, preparando relatórios, lendo ensaios, escrevendo palestras e artigos sobre temas de sua área. A agenda de Marta é sobrecarregada de compromissos. Ela raramente vê a família e há anos não tira férias. Quando tem alguns dias de folga, cai de cansada. Dormiu durante todo o feriado do Dia de Ação de Graças sob o efeito de medicamentos e passou a maior parte do Natal de cama com dor nas costas. Qualquer colega de Marta dirá que seus cursos são excelentes, seu trabalho de primeira linha, mas ela vive com constante medo das críticas, esquecendo-se muitas vezes de suas próprias capacidades. Embora preferisse trabalhar com pessoas, ofereceu-se para fazer uma complexa análise estatística porque parecia mais profissional. Agora está presa a um trabalho que detesta. A compulsividade de Marta impede, na verdade, de alcançar o sucesso que busca. Ela não só assume projetos que não lhe convêm, mas também reduz sua criatividade, sobrecarregando-se de compromissos. Caso se aceitasse mais, Marta poderia ser mais saudável e ter mais sucesso. Como pessoa tal, ela respeitaria seus próprios modelos, permitindo que seus verdadeiros talentos se expressassem. Submeter-se a provas compulsivas só faz atravancar a vida da pessoa. Com a autoaceitação vem a paz. A pessoa tal conhece a si mesma, não faz nenhuma exibição, aceita a si mesma e não é arrogante. A autoaceitação traz humildade. A palavra chinesa para humildade, Tsu, também significa vazio ou abertura. As pessoas tal se expressam abertamente, sem fingimento ou posse. Como são concentradas, nem as críticas nem a lisonja as perturba. O julgamento dos outros não nos preocupa, quando sabemos quem somos. Pergunta tal. Muitas vezes sentimos-nos inferiores porque nos ajustamos a algum estereótipo. Té significa sermos mais nós próprios e não uma imitação de alguma pessoa. Indague a si mesmo: o que me torna diferente das outras pessoas que conheço? Qual é a minha contribuição especial para esta vida? Você é mais feliz dando uma tranquila caminhada sozinho ou sozinha ou juntando-se a um grupo barulhento? Você é uma pessoa que gosta de gente ou é mais contemplativa? Expressa-se com lápis, tintas ou linhas coloridas? É uma pessoa prática, orgulhosa dos concertos que fez em casa e de seus projetos de construção? É músico, matemática, boa nos números e nas finanças? Cada um de nós tem algum talento que nos torna únicos. Qual é o seu? Identifique e alimente essa sua parte, realizando hoje uma atividade especial. Té significa distanciamento. As pessoas tal são distanciadas e não gostam de julgar os outros. Agem com clareza e precisão porque não perdem tempo criticando o próximo. A pessoa tal, distanciada e sábia, abraça tudo como tal. Minha amiga Genevieve Ferro é superiora de uma ordem religiosa e conselheira metafísica. Jane tem mais de 70 anos, mas parece muito mais jovem. Anos de leituras religiosas e meditação trouxeram-lhe serenidade e distanciamento.
Ela cresceu na área rural de Minnesota, onde seus antepassados suecos estabeleceram-se no século passado. Aos 12 anos, quando seu pai morreu e sua mãe sofria de uma doença cardíaca, Jen passou a cuidar da casa. A doença e a pobreza fizeram com que se voltasse para as questões espirituais. Aprendeu a se distanciar, a ver a si mesma como parte de uma totalidade mais ampla. Distanciamento não significa dar as costas ao mundo. Pelo contrário, significa transcender o ego, interessar-se pelas coisas, mas não se deixar apanhar pela agitação cotidiana. Observando o panorama mutável da vida com paciência, aceitação e bom humor, Jen jamais critica os outros, aceita-os como são, dizendo simplesmente: todos estamos aqui para aprender. Muitas vezes, seu amoroso distanciamento proporciona exatamente o apoio de que as pessoas precisam para serem capazes de cuidar de suas vidas. Certo dia de outono, Jen caminhava pela rua quando um rapaz maltrapilho pediu-lhe um cigarro. Enquanto outras pessoas teriam simplesmente passado adiante, Jen parou e respondeu: não, nunca aprendi a fumar. Depois olhou-o atentamente, com seus olhos azuis cheios de compaixão. Com a barba por fazer, sujo, sem dúvida, ele vivia na rua já há algum tempo. Estava encurvado e seu poncho verde surrado não dava para protegê-lo do frio. Nos pés usava sapatos tipo clássico, marrom, sem cordões nem meias, mas era jovem e forte. Por que você não arranja um emprego e compra seus próprios cigarros? Perguntou ela. Ele tornou a olhá-la, surpreso por alguém lhe dirigir a palavra, e depois começou a contar a sua história. Bem, é que eu fiquei deprimido porque minha namorada me abandonou e desde então estava vagando sem rumo. Sua voz foi ficando mais fraca. Olhando para Jen, sentiu um clique na cabeça. Minha mãe mora aqui perto, disse, mas não quero incomodá-la. Nenhuma mãe é incomodada pelo próprio filho, disse Jen. O rapaz fez um sinal afirmativo com a cabeça. Talvez ela tivesse razão. Eu podia conseguir um emprego. Trabalhei como pintor de paredes, disse ele, e devagar afastou-se. Parou, voltou-se e perguntou: quem é a senhora? Meu nome é Jen Ferro, respondeu ela. Meu nome é Victor, disse ele. Fez uma pausa por um momento, depois abraçou-a repentinamente. A senhora é maravilhosa, disse. Muitíssimo obrigado. Acho que vou para a casa de minha mãe tomar um banho. Depois saiu caminhando com o corpo mais erecto e uma nova determinação em sua maneira de andar. Jen dera-lhe apenas alguns poucos momentos de atenção. Sem medo, sem culpa, sua preocupação e respeito por aquele rapaz perdido despertava nele algo profundo. Té é uma mistura de compaixão e distanciamento. Damos apoio emocional, mas respeitamos os direitos que os outros têm de encontrar o seu próprio caminho. Nosso distanciamento livra-nos do medo, capacitando-nos a participar da grande harmonia. Té significa fazer, em vez de apenas tentar. Lao Tse nos ensina: as pessoas tal jamais tentam, elas fazem. As pessoas tal jamais tentam, não perdem tempo preocupando-se ou se esforçando. Elas ousam, assumem riscos, vivem com compromissos. O terapeuta familiar Tom Suzuki ensina a seus clientes o caminho do Tao. Numa sessão de aconselhamento de grupo, uma mulher prometeu-lhe que tentaria comunicar-se de forma mais honesta com seu filho. Tentar, disse Suzuki, com uma voz baixa, rouca. Ele fez uma pausa, ergueu-se de sua cadeira e ficou em pé imóvel diante de nós, com sua constituição compacta, repentinamente cheia de poder. Parecia, de alguma forma, séculos mais velho, venerável, inescrutável, um mestre do Tao. Caminhando vagarosamente até o centro da sala, deixou cair sua caneta no chão. Abaixou-se repetidas vezes, tentando pegá-la. Estou tentando, disse, mas a caneta continuava no chão. Depois endireitou-se e disse secamente: não tente, faça. E agarrou a caneta. A lição era clara: tentar é apenas um esforço pela metade. O esforço sem a intenção não pode ter sucesso. As pessoas tal jamais tentam, elas fazem. As pessoas não tal contêm-se, não se esforçam plenamente porque têm medo da mudança, medo de cometer erros. As pessoas tal se arriscam, aprendem fazendo. Té significa viver com compromisso, percebendo que a vida é contínua mudança, que até os fracassos nos levam para mais perto da verdade. No século passado, Henry David Thoreau mudou-se para uma pequena cabana junto ao lago Walden e explicou: fui para a floresta porque queria viver com vagar. Ficar apenas diante dos fatos essenciais da vida, ver se podia aprender o que ela me ensinava, para não descobrir, quando fosse morrer, que eu não vivera.
Té significa ousar viver com vagar. As pessoas tal não têm tempo nenhum para tentativas a contragosto. Pergunta tal: existe alguma área de sua vida na qual você anda se refreando, tentando ao invés de fazer? Caso afirmativo, pergunte a si mesmo o que aconteceria se você realmente se comprometesse. Você teve medo do fracasso ou do sucesso? O que aconteceria se você falhasse? Que mudança o sucesso traria para a sua vida? Pergunte a si mesmo se quer realmente continuar com essa atividade até o fim. Se assim for, pare de tentar e faça. Té significa pensar com independência. Té significa viver com a coragem de nossas convicções, transcendendo as normas sociais. As pessoas tal não têm medo de pensar por si mesmas. Na antiga China havia 2 grandes mestres, Lao Tse e Confúcio. Confúcio era a favor de complicados rituais de etiquetas de dever social. Ensinou a piedade filial, a reverência diante dos ancestrais e regras convencionais para os negócios, a política e os relacionamentos. Lao Tse era contrário a regras rígidas e cortesia forçada, defendendo, em vez disso, o caminho do coração. Seguir o Tao significa viver compassivamente, intuitivamente, fluindo com o momento presente. O caminho de Confúcio modela as pessoas segundo as convenções sociais. O caminho de Lao Tse nos libera para sermos mais autenticamente nós mesmos. Uma velha história conta que certa vez Confúcio visitou Lao Tse e ficou confuso quanto à fonte de seu poder. Não era racional nem previsível. Confúcio entendia o poder nas asas dos pássaros, nas barbatanas dos peixes, nas pernas dos animais, que podem ser vencidos com setas, redes e armadilhas. Mas, disse ele, quem sabe como os dragões transpõem o vento e as nuvens e chegam até o céu? Hoje vi Lao Tse e ele é um dragão. Té é o caminho do dragão, no qual se deixam para trás velhas crenças, convenções e preconceitos. Atualmente o caminho de Confúcio é forte, quer dizer, é hard, é difícil. Pressões de todos os lados empurram-nos para que nos acomodemos, para que agrademos a nossos pais, famílias e amigos, ou para que capitulemos diante de alguma instituição. Té significa jamais nos perdermos num grupo, no emprego ou num relacionamento. Fazer isso é perder o Tao. Os meios para expandir nosso eu. As pessoas Tao não se subordinam a um grupo ou instituição. Expandem-se para fora a fim de abranger a vida inteira. Transcendendo o ego, experimentam o parentesco espiritual com a vida inteira deste planeta. Lamentam quando alguém é prejudicado, alegram-se com o bem dos outros, realizam sem maior esforço um trabalho humanitário. Através da dedicação, realizam-se plenamente. Alguns empenham suas vidas na prestação de bons serviços, como fez Albert Schweitzer em sua clínica em Lambaréné. Outros coordenam serviços através de suas atividades profissionais. Norman Cousins, editor da Saturday Review, conseguiu cirurgias plásticas para jovens japonesas feridas na explosão atômica em Hiroshima. Trabalhando junto a centenas de leitores interessados, levou as jovens de Hiroshima para a América, conseguindo alojamento, adoções e financiamentos. Hoje essas mulheres levam vidas normais e produtivas. Depois da cirurgia, receberam tratamento de reabilitação e treinamento e iniciaram novas carreiras. Na maioria, casaram-se e têm filhos. Sem as operações, seriam párias pelo resto da vida. Durante o tratamento, fizeram amizade com muitos americanos, outrora seus inimigos. O choque que um homem teve com a tragédia de Hiroshima ajudou a aliviar um pouco a discórdia entre essas duas nações. Té significa fé na vida. As pessoas Tao têm uma referência pela vida, uma fé no processo mais amplo. Esta fé a sustenta, afirmando o poder de suas ações. Se Norman Cousins não tivesse fé durante o projeto de Hiroshima, as jovens não teriam tido a chance de uma vida melhor. Se Albert Schweitzer duvidasse de si mesmo, teria permanecido na segurança de seu lar, na Alsácia, sem jamais se aventurar pela África para cumprir o seu destino. Sustentadas por sua fé, as pessoas Tao não temem a mudança, tampouco se rendem à adversidade. Os complexos problemas de nosso tempo induzem-nos ao pessimismo, mas o pessimismo traz a paralisia moral. Portanto, não nos serve. Norman Cousins disse certa vez, o pessimismo é uma perda de tempo. Temos de acreditar que somos capazes de mudar as coisas.
Agindo com essa crença, tornamo-nos pessoas do Tao. Té significa viver aqui e agora. As pessoas Tao não se sustentam com fantasmas do passado ou espectros do futuro. Aceitam a dádiva de cada dia e aproveitam-na da melhor forma possível. A pessoa Tao vive plenamente cada momento. Nossa plena atenção é o ponto de poder do taoísta. Quando estamos inteiramente presentes, geramos uma tremenda energia. Porém, como é raro dar nossa atenção inteira a qualquer coisa. A maioria das pessoas passa seus dias em monólogos interiores, cheios de preocupações, faz planos para o futuro, entrega-se à autocrítica. Mesmo enquanto escutamos o que os outros dizem, estamos ensaiando nossas respostas, recuando mentalmente para o passado ou nos preocupando com o dia de amanhã. Exercício pessoal. Podemos desenvolver o Té praticando uma maior presença. Tenho como objetivo, hoje, dar plena atenção a alguma coisa durante pelo menos meia hora. Seja um contato com um amigo, uma caminhada ou a execução de alguma tarefa doméstica. Quando estiver com um amigo, ouça atentamente. Ligue-se nas palavras da outra pessoa, em sua linguagem corporal, no tom de sua voz. Esteja presente para captar as energias que fluem entre vocês. Se estiver caminhando, olhe as árvores, o céu, as casas ao seu redor. Repare nas cores, na textura, no perfume das árvores e das folhas. E as pessoas que você vê, os olhares de você se encontram? Que sons você ouve? Às vezes, uma simples caminhada pode ser tão poderosa quanto uma prece. Se estiver em casa, haja com mais calma. Enquanto estiver fazendo a limpeza, observe os desenhos da vida na velha mobília de carvalho, a beleza de um piso de madeira de lei. Enquanto estiver fazendo uma salada, reconheça os desenhos da verdura. Como pequenos sóis, as cenouras têm raios que partem de seu centro. Os tomates vermelhos e os pimentões verdes estão cheios de vida, de sementes de vida. Quando você está plenamente presente, plenamente alerta, pode aproveitar ao máximo cada momento. O Tao é aqui e agora. Té significa abraçar alegremente a vida. As pessoas Tao têm mais energia porque saúdam a vida com entusiasmo. As emoções positivas, amor, alegria, humor, nos dão energia e ativam nossos sistemas de imunidade. A depressão apenas nos esvazia. Muitas pessoas escondem-se por trás da autodefesa, com medo de amar, de estender os braços para abraçar a vida. Porém, o trabalho de Gerald Jampolsky com doentes crônicos do Centro de Cura através das atitudes mostrou que o amor é eliminador e muitas vezes opera milagres. Jampolsky conta o caso de uma jovem chamada Colin, que era cega do ponto de vista legal, pois sofria desde o nascimento de fibroplasia retrolental, um tipo de cegueira doloroso e progressivo. Infeliz e ressentida, ela ingressou num grupo de cura através de novas atitudes no centro. Lá aprendeu a liberar seu ressentimento e crenças limitativas, passando a expressar mais amor pelo próximo e por si mesma. A dor acabou à medida que ela passou a se sentir mais em paz consigo mesma e com seu mundo. Depois, lenta, miraculosamente, sua visão voltou. Seu oculista diz que jamais viu tal recuperação em ninguém com essa enfermidade. Collie agora tem uma nova vida, cheia de felicidade. Trabalhando na área da saúde holística, ela ajuda outros a perceberem o poder curativo do amor. O Tao do riso. Já nos tempos de Aristóteles, as pessoas no mundo ocidental perceberam que o riso libera a tensão. Pode até curar doenças incuráveis, como demonstrou Norman Cousins em Anatomy of Illness, Anatomia de uma Doença. Muitos sabem como ela ativou as energias curadoras de seu corpo, assistindo às comédias antigas no hospital, tomando vitamina C, comendo alimentos saudáveis e afirmando emoções positivas. Seu exemplo deu esperança a milhões de pessoas e ele trocou o mundo das edições pela profissão médica. Agora é professor na Escola de Medicina de UCLA, onde partilha seu bom humor e abordagem positiva com alunos, pacientes e colegas. Como Norman Cousins, as pessoas Tao conservam seu senso de humor, mesmo quando estão comprometidas com questões de justiça social. Será que isso é uma contradição? Não, é o caminho do Tao. As pessoas Tao jamais se angustiam com problemas, mas saúdam a vida com coragem, alegria e bom humor.
O riso traz mais distanciamento, ajuda-nos a ver as ironias da vida e a reconhecer a totalidade que nos ultrapassa. Para as pessoas não tal, a vida é uma luta constante, porque elas se levam demasiado a sério. As pessoas tal podem rir de si mesmas. O tal em si puxa a risada, porque desafia as convenções, como nos diz Lao Tse. Quando uma pessoa convencional ouve falar do tal, explode em gargalhadas. Se não houvesse gargalhadas, não seria o tal. Pergunta tal: há quanto tempo você não ri de alguma coisa? Hoje, examine as pequenas ironias da vida e se divirta com elas. Comece a viver de forma mais espontânea. Faça alguma coisa apenas por divertimento. Veja um filme engraçado, tire uma folga para se divertir. E lembre-se de partilhar sua alegria com os outros. Entregue-se ao entusiasmo, aos cumprimentos, às surpresas. Dê a todos um impulso de energia, sendo mais entusiasta com você mesmo, você mesma. Afirmação. Sei agora que minha vida é pacífica e harmoniosa. Manifesto um maior Té em minha vida. Vivo com alegria e empenho. Aceito a mim mesmo, a mim mesma e aos outros. Expresso a mim mesmo, a mim mesma, franca e honestamente. Entrego-me ao serviço humanitário. Não tento, faço. Respeito a mim mesmo, a mim mesma e ao processo. Harmonizo-me com a natureza e com todos os outros em meu mundo. Agora recebo uma paz maior em minha vida. Assim seja. Gratidão do fundo do meu coração. Assim finalizamos a leitura do capítulo 2. Te vejo nos comentários. Gratidão.